Graça e paz em Cristo para você, meu querido irmão, minha querida irmã. É o nosso programa Caminhando Juntas, nosso encontro semanal que está de volta para o nosso momento de reflexão na Palavra de Deus. Nós estamos vivendo o 24º domingo no período de Pentecostes. 24º domingo no período de Pentecostes. São mais dois domingos, além desse, que estamos vivendo, ou dessa semana que estamos vivendo, mais 2 semanas, e aí se encerra o ano litúrgico da igreja. E a partir do outro domingo, já o primeiro domingo de Advento, se inicia um novo ciclo, um novo ano litúrgico, um novo ano calendário litúrgico da igreja cristã. E como agora estamos, então, no antepenúltimo domingo, na antepenúltima semana nesse ano litúrgico, as leituras bíblicas indicadas para esses domingos, para essas semanas, apontam para os tempos do fim. À medida em que o ano litúrgico vai se aproximando do fim, as leituras bíblicas também apontam para o fim. Por isso eu quero aproveitar esse tempo, aproveitar esse ambiente de reflexão na Palavra de Deus para refletirmos sobre o tema Juntos Vivendo os Tempos do Fim. Juntos Vivendo os Tempos do Fim. É muito importante que a gente reflita sobre isso e é muito importante que o cristão não perca de vista essa perspectiva escatológica, essa perspectiva de que as coisas aqui terão um fim, a vida aqui terá um fim, este mundo terá um fim, mas que não se acaba, as coisas não se encerram aí. A vida além deste mundo, a vida além da morte, há uma vida que é eterna e está preparada para nós e foi conquistada pelo Salvador Jesus. Há um autor cristão, Dietrich Wendland, ele no seu livro Ética do Novo Testamento, escreve o seguinte: o cristão que perde a perspectiva escatológica se perde na sua caminhada cristã, se perde na ética, se perde na sua vida de santificação. Ou seja, se o cristão esquecer que essa vida vai passar, que esse mundo vai passar, e que existe lá depois um céu e um inferno, ou seja, a salvação e a condenação, se ele esquecer isso, o seu cristianismo vai perder o significado, a sua participação na igreja vai se tornar sem sabor, sem significado, enfim, a sua caminhada cristã não terá significado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, que é o grande capítulo da ressurreição, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele afirma, num determinado momento, assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas para esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Veja, o apóstolo diz isso com todas as letras. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Ou a gente projeta a vida para o futuro, para a ressurreição, para o feliz reencontro com Cristo e com todos os salvos e a vida eterna, ou até mesmo dentro da igreja, mesmo fazendo parte do povo de Deus, nós vamos ser as mais infelizes das pessoas. Nós vamos ser, de fato, infelizes. Então, veja, o apóstolo Paulo também projeta tem essa projeção escatológica, apontando para o fim, para a ressurreição dos mortos e para a vida eterna. E o capítulo 15 de 1 Coríntios faz isso com uma propriedade extraordinária. Pois bem, queridos irmãos, falando em fim, Jesus também falou muito sobre o fim. Jesus até usou isso, algumas figuras, e falou isso de uma forma muito didática para os seus discípulos. Por exemplo, quando ele profetizou a destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 da era cristã, ele usou essa destruição de uma forma metafórica, de uma forma simbólica, para apontar para uma outra grande destruição que viria ou que virá
no dia do juízo final, quando o mundo será destruído e, conforme Pedro escreve, será destruído por fogo e não mais por águas, como aconteceu no dilúvio. E Jesus também falou muito a respeito dos sinais que antecederiam esse grande evento que é a sua vinda. E quando Jesus diz, olha, vocês vão ver esses sinais, ele usa uma figura muito interessante. Ele diz, esse vai ser o princípio das dores. E olhando lá na língua original, nós vamos ver que ele se refere, ele tem como pano de fundo as dores de parto de uma mulher. Que quando ela entra em trabalho de parto, ela tem dores, ela tem contrações. E à medida em que o nascimento da criança se aproxima, essas contrações se intensificam, ou seja, elas acontecem num espaço de tempo menor e acabam sendo mais fortes, né, visando o nascimento da criança. Então, quando Jesus diz que esse é o princípio das dores, ele está dizendo, olha, observem os sinais, as dores estão aí, e à medida em que o tempo for passando, esses sinais vão se intensificar, essas dores vão se intensificar, até que chegue o momento da minha segunda vinda, quando eu virei para julgar os vivos e os mortos. O apóstolo Paulo, em Romanos 8, quando ele aborda toda a questão do sofrimento, que o universo todo geme por causa do pecado que entrou no mundo, e ele diz, inclusive nós que temos o Espírito Santo, que somos cristãos, também gememos. Ele também usa essa mesma figura ali em Romanos 8, quando ele fala do princípio das dores. Essas dores que o mundo vive, que o universo vive, que nós vivemos, são dores que apontam para esse grande evento, que é o dia do juízo final. O dia em que Deus virá através de Jesus e julgará a todos nós. Nós podemos encontrar nas Escrituras alguns sinais que evidenciam a vinda de Jesus. Alguns sinais que acontecem na natureza, catástrofes, grandes catástrofes naturais. Outros sinais que acontecem na sociedade, na humanidade, com as pessoas. Guerras, rumores de guerra e assim por diante. Um outro sinal que acontece dentro da própria família e da família da fé, que é o esfriamento do amor. A Bíblia coloca esse como um dos sinais de que o dia da vinda de Jesus se aproxima, o esfriamento do amor. E também um outro sinal é a grande apostasia, as pessoas se afastando. O apóstolo Paulo diz até que vai chegar o tempo em que as pessoas vão sentir coceira nos ouvidos, porque não suportarão mais as sãs doutrinas, não suportarão mais a verdade. Ou seja, dentro da própria igreja, as pessoas, além do esfriamento do amor, as pessoas também vão se afastar, porque não estarão mais dispostas a ouvir, não estarão mais dispostas a receber e acolher as sãs doutrinas, a palavra de Deus. As pessoas vão querer ouvir aquilo que elas gostam, aquilo que elas querem ouvir, aquilo que elas preferem, e não aquilo que deveriam ouvir, ou aquilo que Deus quer que elas ouçam. Então, veja, são sinais, né, tanto na natureza, na humanidade, nas relações entre os países, nas pessoas, no esfriamento do amor, nas famílias e também dentro da igreja, com o esfriamento do amor e a recusa de querer ouvir a palavra de Deus e as pessoas se afastando da igreja. E aí nós temos uma palavra muito interessante de Jesus em Mateus 24. Todo o capítulo 24, Jesus vem falando das coisas do fim, você pode ler com calma depois, mas eu leio aqui na Nova Tradução da Linguagem de hoje apenas os versículos 32 a 35. Jesus diz assim, aprendam a lição que a figueira ensina. Veja, Jesus nos recomenda olhar para uma figueira. E ele diz assim, aprendam a lição que essa figueira nos ensina. Quando os seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, vocês sabem que está chegando o verão.
Ou seja, olha para uma figueira e quando você percebe que os seus ramos ficam verdes e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que está chegando o verão. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, esses sinais que estão descritos anteriormente, e esses que eu acabei de mencionar para vocês, quando virem acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o tempo está perto, pronto para começar. Ou seja, assim como uma figueira, quando ela tem seus ramos verdes e ela solta suas folhas, anuncia que o verão está chegando, assim também diz Jesus, quando acontecerem essas coisas, elas estão anunciando que o tempo está perto, pronto para começar, ou seja, o fim do mundo se aproxima. Os sinais do fim dos tempos estão aí, anunciando que a volta de Jesus se aproxima. E aí o Mestre Jesus diz assim, e eu afirmo a vocês que isso é verdade. Essas coisas vão acontecer antes que morram todos os que agora estão vivos. Veja, como Jesus falava da destruição de Jerusalém, e usava isso como uma figura, né, ou como uma metáfora para falar do grande dia do juízo final. Então ele diz, isso vai acontecer antes que alguns de vocês morram. E realmente Jesus falou isso aqui nos anos talvez 33, 34, e essa destruição de Jerusalém aconteceu no ano 70, ou seja, menos de 40 anos depois. E o raciocínio é esse, se aquela primeira profecia de Jesus se cumpriu, evidentemente que a segunda e a maior também se cumprirá. Fatalmente ele virá e julgará os vivos e os mortos. E aí ele acrescenta dizendo, o céu e a terra desaparecerão. Ou seja, a palavra de Deus é muito clara ao dizer que esse universo, essa criação que Deus fez, que está relatado em Gênesis 1 e 2, essa terra em que nós vivemos, ela será destruída. E se você ler as epístolas de Pedro, ele vai dizer claramente que os elementos se desfarão abrasados. A destruição acontecerá pelo fogo e não pela água. E uma coisa importante, há pessoas que dizem que o ser humano vai destruir. O ser humano, através de uma terceira guerra, através dos armamentos que ele produziu, vai destruir. Não. A Bíblia não deixa nenhuma possibilidade de essa destruição ser realizada pelo ser humano. Porque do juízo final, esse é o dia do Senhor. É o dia do Senhor. Já no Antigo Testamento ele é destacado, o dia do Senhor. E no Novo Testamento também, esse é o dia do Senhor. Não vai ser o dia da ação humana. Não vai ser o dia em que o ser humano vai ser o protagonista, vai ser aquele que vai realizar a ação. Não, esse vai ser o dia do Senhor. O ser humano vai cair de joelhos. Ninguém vai conseguir ficar de pé diante da majestade, da grandiosidade de Deus, de Jesus. Os cristãos vão cair de joelhos em temor e tremor e louvor e gratidão por Jesus estar voltando. E os não cristãos vão cair de joelhos em tremor e em desespero diante da majestade do Senhor. Mas aquele será o dia do Senhor, quando todas as coisas serão destruídas. E aqui Jesus diz então que passará o céu e a terra, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Aquilo que nós encontramos revelado desde Gênesis 1:1 até o Apocalipse, no finzinho da Bíblia. O que Deus nos revela na sua palavra, porque a palavra é o próprio Cristo, o verbo que se fez carne, o verbo pelo qual todas as coisas foram criadas e o verbo que depois se fez carne para consertar o que o pecado estragou. As minhas palavras permanecerão para sempre, ou seja, Cristo e aqueles que estão com Ele permanecerão para sempre, não nessa realidade, nesse mundo, mas no novo céu e na nova terra que Jesus foi criar. Por isso, queridos irmãos, é muito importante a gente, nesse período em que o ano litúrgico está findando, que nós meditemos sobre esse fato. Porque a nossa tendência natural é olhar para as coisas aqui desse mundo, fixar os nossos olhos nelas, nos apaixonar por elas, nos deixar envolver por elas e talvez até
permitir que elas nos seguem, né? Que elas nos deixem cegos e surdos, de tal forma que nós não consigamos mais ver outra coisa. A não ser o desejo de ganhar dinheiro, o desejo de nos divertir, o desejo de ser feliz, o desejo de viver o aqui, o agora, o momento, e isso nos escraviza. E aí a palavra de Deus nos alerta. Se a gente vive assim, a gente é a pessoa mais infeliz da face da terra. É interessante, se nós olharmos a Escritura nessa perspectiva, nós vamos ver essa visão já desde o Antigo Testamento. Um texto que eu recomendo para você, querido irmão, querida irmã, é Eclesiastes capítulo 7. E eu recomendo que você leia na Bíblia na linguagem de hoje. No capítulo 7 diz assim, no versículo 1, na parte final, o dia da morte é melhor que o dia do nascimento. Nessa perspectiva bíblica, nessa visão escatológica, o dia da morte é melhor que o nascimento, porque nesse dia nós vamos receber a coroa da vida eterna. Ele diz também que é melhor ir a uma casa onde há luto do que ir a uma casa onde há festa. Agora escuta bem. Pois, onde há luto, lembramos que um dia também vamos morrer, e os vivos nunca devem esquecer isto. Nunca deve esquecer que a nossa vida terá um fim. Que a nossa vida vai passar. Ou seja, nós não podemos perder a perspectiva do fim escatológico. Dentro dessa perspectiva, diz no versículo 3, a tristeza é melhor do que o riso, pois a tristeza faz o rosto ficar abatido, mas torna o coração compreensivo. Às vezes, nesse contexto, até o sofrimento é usado por Deus de uma forma didática, de uma forma pedagógica, para nos ensinar, especialmente para nos levar a uma reflexão e fazer com que o nosso coração seja mais compreensivo. Então, assim, nessa perspectiva diz também no versículo 8, o fim de uma coisa vale mais do que o seu começo. Ou seja, o fim da nossa vida aqui é muito mais precioso, se nós estamos na fé em Jesus, do que o começo. Porque no começo nós vamos ter diante de nós uma vida com muita dor, com muito sofrimento aqui neste mundo. Mas quando nós partimos na fé em Jesus, nós temos a coroa da vida eterna. E como viver esses tempos, queridos irmãos? Como viver esses tempos? Nós estamos vivendo tempos de isolamento, de individualismo, especialmente aí com o advento das redes sociais, a gente consegue conectar-se estando longe das pessoas. Mas as pessoas estão cada vez mais conectadas, porém mais isoladas. E quando se trata de fé cristã, nós precisamos fazer o seguinte alerta. Deus não previu uma comunhão virtual, Deus previu uma comunhão real. Tanto que Ele nos deixou na Santa Ceia o corpo e o sangue de Jesus Cristo, o corpo no pão e o vinho e o sangue no vinho, porque Ele quer ter uma comunhão presencial, real conosco. Na carta aos Hebreus está escrito assim, não deixemos de congregar-nos, não deixemos de estarmos juntos. Como é costume de alguns, já naquela época havia pessoas que não congregavam. E agora escuta bem essa palavra. Antes façamos a admoestação, e tanto mais quanto vede que o dia se aproxima. E o dia está se referindo ao dia da vinda de Jesus. Então, nós precisamos estar alertas e atentos a essa situação e precisamos ir contra essa tendência natural do mundo de haver um esfriamento, de haver um isolamento, de as pessoas se afastarem umas das outras, se afastarem da igreja. E nós precisamos, com o poder do Espírito Santo, forçar a nós mesmos, forçar a nossa velha natureza e buscarmos essa comunhão com Jesus e essa comunhão com os irmãos e as irmãs na fé. Mas as pessoas têm muitos defeitos. Sim, tem. Assim como eu tenho, como você tem. Para você refletir, quero deixar uma pequena história que eu li há alguns anos atrás. Essa história diz que numa determinada região muito fria, onde a temperatura era abaixo de zero grande parte do ano, ali vivia uma vara de porcos de espinhos. E esses porcos sobreviviam naquele frio extremo porque eles, em muitos momentos, permaneciam juntos. Eles enfrentavam os dias e as noites frias juntos, deitados juntos, um aquecendo o outro.
Mas, segundo a história, em algum momento eles perceberam que eles tinham espinhos e os espinhos prejudicavam e incomodavam uns aos outros. Os porcos se incomodavam com os espinhos dos outros, embora eles também tivessem seus espinhos. E por isso eles decidiram, então, se afastar, para evitar o contato dos espinhos. Porém, não conseguiam suportar o frio e, dormindo isoladamente, dormindo sozinhos, os porcos morriam congelados de frio nas noites frias. E aí, segundo a história, eles entenderam que assim não seria possível. Eles precisaram, aqueles que ainda estavam vivos, recuar, ignorar os espinhos uns dos outros e voltar a estarem juntos, próximos uns dos outros, vivendo juntos, dormindo juntos. E aí eles reuniram condições de sobreviver naquele contexto hipergelado. É uma história, evidentemente, que isso não tenha acontecido, mas que nos traz uma lição muito importante. Muitas vezes não olhamos para os nossos defeitos, para os nossos espinhos, e olhando para os defeitos, para os espinhos dos outros, nos afastamos, nos isolamos, e às vezes até levamos outras pessoas a se afastar, a se isolar. E esse isolamento, esse afastamento, nos leva à morte. Porque um cristão que se afasta da comunhão, do corpo de Cristo, do próprio Cristo, da sua palavra, da Santa Ceia e da comunhão com os outros irmãos, ele fatalmente vai esfriar e vai perder a fé. A vida cristã, a igreja, podemos dizer que é como um grande braseiro. Quando nós temos muitas brasas juntas, elas ficam acesas e vivas por muito tempo. Porém, se a gente tirar uma brasa do braseiro, em pouco tempo essa brasa estará apagada. Ela passará a ser apenas um carvão. Assim também acontece com o cristão. E os tempos do fim são uma tentação muito grande que o diabo, o mundo e a nossa natureza colocam diante de nós para nós ingressarmos nessa vida de isolamento, de individualismo, de afastamento uns dos outros, o que é muito perigoso, o que é fatal para a vida cristã. Por isso, querido irmão, querida irmã, reflita sobre isso. No calendário litúrgico estão postas essas leituras que você ouviu no culto, essa que eu compartilhei com você e muitas outras, exatamente para que a gente reflita sobre isso, para que a gente compreenda essa grande verdade e para que a gente não permita que o mundo e o inimigo nos afastem de Jesus e da comunhão do povo de Jesus. Pelo contrário, que nessa reflexão o Espírito Santo esteja nos levando, nos conduzindo, nos fortalecendo, nos iluminando, nos ensinando a sermos povo de Deus, a vivermos como povo de Deus, unidos com Cristo, unidos entre nós, testemunhando a nossa fé e caminhando convictamente para esse grande desfecho da nossa vida, que é o encontro com Jesus e recebendo dele, assim, a coroa da vida eterna. Forte abraço para você, para sua família. Deus abençoe a todos nós. Um feliz término de ano litúrgico para você e um feliz, abençoado início do próximo ano, quando começar o período de Advento. Deus abençoe você e a sua família e até o próximo encontro. Tchau, tchau.